Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Na Grande João Pessoa são 12 horas. Cremos e confessamos que, ainda que a obra da redenção não fora de fato operada por Cristo até a sua encarnação, morte e ressurreição, contudo a virtude, a eficácia e os benefícios dela foram comunicados aos eleitos de Deus em todas as épocas, sucessivamente desde o princípio do mundo, em e através daquelas promessas, tipos e sacrifícios por meio dos quais ele foi revelado e tipificado como a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e também como o cordeiro morto desde a fundação do mundo, sendo ele o mesmo ontem e hoje e para sempre. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que trata sobre Cristo, o mediador. E este é o programa evangélico A Voz Congregacional, em sua 52ª edição, programa de número 52. Programa evangélico A Voz Congregacional, como você, ouvinte da CPED assíduo, já sabe, é uma produção da Igreja Evangélica Congregacional que se situa no Conjunto Ernesto Geisel, aqui na Grande João Pessoa, a Terceira Igreja Evangélica Congregacional do Brasil. Este que vos fala o pastor Samuel Santos, e aqui ao meu lado está o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral desta programação, e também o nosso pastor titular aqui ao meu lado, o nosso irmão João Ferreira, né, na sonoplastia aqui, com todo o seu brilhantismo e eficiência, para juntos realizarmos mais uma programação onde a ênfase é a divulgação da palavra de Deus, né, como ela é, sem tirar e sem acrescentar, mas sendo fiel na sua transmissão. Que o Senhor possa estar abençoando esta programação para abençoar a sua vida, não é? Você que está aí em sua casa fazendo aquela refeição abençoada, ou você que está em outro lugar, seja no comércio, seja na estrada, né? Aqui em João Pessoa, ou em outra cidade vizinha, ou até mesmo em outro estado ou parte do Brasil, onde esse serviço de som estiver chegando, que Deus esteja usando essa programação para abençoar ricamente a sua alma, tá bom? Temos, como sempre, uma programação recheada com cânticos espirituais, não é? Estudo da palavra de Deus, e também temos aquele famoso quadro, né, que é esperado por todos, aonde você também é presenteado com brindes, né, que é o quadro A Bíblia Pergunta, você responde. A pergunta do mês, para quem não sabe ainda, é a seguinte: qual é o personagem bíblico que fez a seguinte declaração: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará? É fácil, né? Só uma dica: esse personagem é um personagem do Antigo Testamento. Daqui a pouco, né, após o estudo bíblico, estaremos abrindo aqui os microfones da CPAD para você participar conosco ao vivo, dar sua resposta e concorrer ao brinde no final do mês, tá bom? Mas, como sempre, vamos começar invocando a bênção do Senhor e ouvindo o hino para a nossa edificação espiritual. Nosso irmão Diácono Nivaldo hoje não está presente, né? Mas mesmo assim mandamos um alô especial para ele, um alô especial para todos os nossos ouvintes de cadeira cativa. Você que é evangélico, você que é de outro credo religioso, você que não tem religião nenhuma, enfim, que Deus esteja usando esta programação para comunicar a todos nós a sua palavra, a sua vontade. Vamos orar com o pastor Eudes Lopes. Daqui a pouco voltamos com muito mais de Deus para nossas vidas. A vitória vem.
No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai querido, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na CPAD-FM nesta tarde para realizar a tua obra, fazer o teu trabalho. Queremos te agradecer por esse privilégio e rogamos uma bênção especial para a programação desta tarde. Pedimos também pelos nossos queridos ouvintes que a tua palavra alcance cada um deles e que esta bênção seja extensiva também aos seus familiares, aos seus negócios, aos seus empreendimentos. Dá-nos um dia restante em paz, abençoa as igrejas evangélicas nesta cidade, nesse estado e em nosso país. Tem misericórdia, abençoe também o teu povo, espalhado em toda a face da terra. Esta é a nossa oração, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.
Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa. Localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Acabamos de ouvir na voz do Grupo Logos a canção O Evangelho. E é sobre este tema, né, e outros que nós vamos falar a partir de agora, através do nosso estudo bíblico, né, com o pastor Eudes Lopes Cavalcante, né, que já está aqui a posto. Pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor. Que livro vamos estudar hoje, né, no quadro Visão Panorâmica dos Livros da Bíblia? Qual a sua mensagem, sua relevância para os nossos dias? Paz do Senhor, pastor Samuel, nosso irmão João Ferreira, nossos queridos ouvintes, é sempre bom nós estarmos juntos aqui nos sábados, né? Esse início de tarde, para compartilhar com os queridos ouvintes uma porção da palavra do Senhor, né? Especialmente fornecendo a todos uma visão panorâmica dos livros da Bíblia Sagrada, para que os irmãos possam se animar, né? Se entusiasmar e começarem a, de fato, lerem a Bíblia, estudarem, e para ouvir a voz de Deus, essa voz que é poderosa, que é cheia de majestade. Pastor Samuel, hoje nós vamos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, né? Já que nós encerramos os 4 evangelhos, agora a sequência natural, o livro de Atos dos Apóstolos. Amém. Fica à vontade, né, para esboçar o livro aqui, junto aos nossos ouvintes, né? Inclusive, este livro de Atos é uma extensão do Evangelho de Lucas, né, pastor? É verdade, é verdade. Fica à vontade, né, para explanar. Queridos, como o nosso irmão pastor Samuel falou, o livro de Atos é uma extensão, né, do Evangelho de São Lucas, já que o autor é o mesmo e o destinatário da mensagem também foi o mesmo, né? Atos dos Apóstolos. Poderia ser chamado também de Atos do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. O livro é de autoria de Lucas, o médico amado, companheiro de Paulo, pelo menos na partir da sua segunda e terceira viagem missionária. E o ano da sua escrita provavelmente tenha sido o ano 63 da era cristã, depois de Cristo, evidentemente. O tema deste livro é início e desenvolvimento da igreja. A igreja que começa visivelmente no dia de Pentecostes teve um desenvolvimento extraordinário relatado por este livro ali no mundo de então. O propósito deste livro, primeiro, fornecer o registro do início e desenvolvimento da igreja que avançou das fronteiras do judaísmo para o mundo gentílico. Segundo propósito, enfatizar o papel do Espírito Santo de Deus no desenvolvimento do Evangelho, no seu progresso, no seu crescimento. Esse livro tem as seguintes características especiais. Preste bem atenção, querido, que quando você for estudar o livro de Atos, você vai ficar vendo esses assuntos e até compreendendo melhor a mensagem. Ele tem uma ênfase muito grande na igreja como instituição divina e seu papel na Missio Dei, ou na missão de Deus aqui na face da terra, que era pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele enfatiza também a pessoa e a obra do Espírito Santo como Deus atuante no meio da igreja. Ele enfatiza na mensagem pregada pelos apóstolos, né, Jesus como tema central da mensagem do Evangelho. Há uma ênfase muito grande no livro a questão da oração como poderoso recurso utilizado pela igreja. Ele enfatiza também os sinais, os milagres e maravilhas que serviram para autenticar a mensagem do Evangelho através dos apóstolos do Senhor. Ele enfatiza a perseguição sofrida pela igreja, principalmente por parte do judaísmo.
há uma ênfase também muito grande nas mulheres que serviam a Deus, como por exemplo Dorca, Lídia, Priscila, as filhas do diácono Filipe e assim por diante. E ele enfatiza a marcha triunfante da igreja no mundo, tanto na questão no mundo judaico, né, quer dizer, na Judéia, Samaria e Galiléia, como na Ásia, no mundo conhecido de então, onde o governo romano tinha a sua atuação. Olhando esse livro em forma de esboço, você vai encontrar uma introdução, no capítulo 1, verso 1 a 11. A primeira parte do livro vai encontrar o derramamento do Espírito, que é um fato marcante na história da redenção em relação à igreja, porque aí você vai encontrar neste derramamento do Espírito duas coisas. Primeiro, a preparação para o recebimento da promessa, inclusive com aquela famosa mensagem de Atos, capítulo 1, verso 8, quando Jesus disse, receberiam poder para pregar o Evangelho Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E vai encontrar um relato sobre o dia de Pentecoste. E foi nessa festividade judaica, naquele dia o Espírito é derramado poderosamente sobre a igreja, inaugurando-a na forma visível, e daí o seu desenvolvimento. A segunda parte, os primeiros dias da igreja em Jerusalém, onde ela começa, capítulo 2, verso 42 a 8, versículo 1, a parte A. Nesta parte você vai encontrar o quê? O perfil da igreja após o derramamento do Espírito, a cura do coxo e seus efeitos, vai encontrar relatos de más curas e oposição dos judeus. Vai encontrar no capítulo 6 a escolha dos diáconos, e vai encontrar no capítulo 7 o diácono Estevão, que foi usado por Deus de uma maneira poderosa na realização de milagres e maravilhas, e a sua mensagem e o seu martírio. A terceira parte deste livro você vai encontrar a perseguição leva à expansão do Evangelho. Quer dizer, a igreja que estava circunscrita a Jerusalém, quando a ordem do Senhor foi que ela fosse, Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Então Deus, na sua providência, permite que haja uma perseguição que leva à expansão do Evangelho. Você vai encontrar os crentes dispersos, vai encontrar o evangelista Filipe, que era um dos diáconos da igreja, e vai encontrar a conversão de Saulo de Tarso. A quarta parte deste esboço você vai encontrar o cristianismo espalhando-se entre os gentios, que é o capítulo 9, verso 32, até o capítulo de número 12, verso 25. Você vai encontrar Pedro em Lida e em Jope, duas cidades da época, Pedro em Cesareia, a conversão de Cornélio e a justificativa de Pedro perante a igreja de Jerusalém por ter pregado a um gentio e o ter batizado. Vai encontrar também Antioquia, a fundação daquela igreja, da Síria, que foi a primeira igreja gentílica. Vai encontrar também a perseguição sobre Herodes, quando Tiago, irmão de João, é degolado e Pedro é aprisionado. E vai encontrar um resumo do crescimento da igreja. Na quinta parte, você vai encontrar a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que vai do capítulo 13, verso 1 até 14, verso 28. Paulo e Barnabé são comissionados pela igreja de Antioquia e o início da evangelização na Ásia. Você vai encontrar também na parte sexta o concílio de Jerusalém, porque surgiu no meio da igreja uma discordância em relação aos cristãos gentios se deveriam ou não adotar o judaísmo antes de ser cristão. Então houve este concílio para dirimir a questão, que é todo o capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 35. Depois você vai encontrar na sétima deste esboço a segunda viagem missionária de Paulo, que é o capítulo 15, verso 36 a 18, verso 22. Vai encontrar a separação de Paulo e Barnabé, a visita às igrejas fundadas, intensificação da evangelização da Ásia e o regresso à igreja de Antioquia. Muito bem. Na parte oitava você vai encontrar a terceira viagem missionária de Paulo,
capítulo 18, versos 23 a 26 e 16, Apolo em Éfeso, Paulo em Éfeso, aí isso aí foi um trabalho mais demorado, que passou mais de 2 anos, a viagem a Macedônia e o regresso a Jerusalém. E a última parte do esboço é a prisão de Paulo e seu ministério como preso, né? Que é o capítulo 21, 17 a 28, verso 31. Prisão em Jerusalém, envio para Cesareia para evitar a sua morte, né? Que já estava sido conjurada por um grupo de as 40 pessoas que resolveram matar Paulo. Ele teve que ser enviado para a cidade de Cesareia. Vai encontrar também, a partir dali, o caminho para Roma e a prisão de Paulo em Roma, onde ele ali, mesmo prisioneiro, tinha a liberdade de anunciar o evangelho a quem o procurasse. E aí encerra-se o livro de Atos dos Apóstolos, que alguém diz que é uma obra inconclusa, né? Porque ele termina exatamente na prisão de Paulo, na cidade de Jerusalém, onde ele pôde exercer uma parte do seu ministério, mas agora limitado na questão de deslocamento físico. Aí está diante dos queridos o esboço e algumas informações, e que você faça um bom proveito na leitura deste livro para a glória de Deus. Amém. Pastor Eudes, os eventos aqui narrados no livro de Atos é uma continuação, no caso do ministério, né, do Senhor Jesus por meio dos apóstolos, porque a gente encerrou, né, o estudo dos evangelhos com a ressurreição de Cristo, né? E o livro de Atos já abre exatamente com a ascensão de Jesus aos céus após a sua ressurreição, né? Os discípulos ficam aqui, né, como que saudosos, né? Porque o Senhor estava subindo para os céus. E aí o Senhor diz que eles permaneçam lá em Jerusalém até que sejam revestidos do poder do alto, né? Poder do Espírito Santo. E assim eles se tornam suas testemunhas, começando ali por Jerusalém, se espalhando por toda a parte da terra. Então, a partir da ressurreição e da ascensão de Jesus é que começou toda essa história. Então, é uma continuação, né? Sem dúvida, pastor Samuel. Se você observar, né, a introdução ao livro de Lucas e a introdução ao livro de Atos, você vai encontrar uma semelhança muito grande, inclusive para o mesmo destinatário, né? Então, aquela obra que Jesus começou, né, que os apóstolos foram comissionados, né, tem a sua continuidade, agora sob a direção e o poder do Espírito, para fazer a obra com a ausência de Jesus, né, que continua até o dia de hoje. Né? É o que ele diz, inclusive, na abertura aqui, né? Ele diz no verso 1, em meu livro anterior, que no caso é o Evangelho de Lucas, né? Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus, né? E a partir daí vem a sua subida para os céus, e a promessa da vinda do Espírito Santo, né? O Senhor tinha, inclusive, pastor, prometido, né, que ia edificar a sua igreja, não é isso? E a gente vê essa promessa sendo reafirmada aqui no capítulo 1 e cumprida no capítulo 2. Quer dizer, a igreja, né, que é feita por aqueles que creem no Senhor Jesus, ela é de fato uma instituição divina, né? Sem dúvida, Samuel. Isso é que todos os cristãos têm que compreender, né? A igreja, ela é a instituição divina, tanto na sua expressão universal, que é o conjunto de crentes espalhados na face da terra, independente de cor denominacional, né? E inclusive aqueles que já faleceram, que estão vivos, aqueles que ainda hão de crer. Isso é a igreja na sua expressão universal, que é o rebanho completo. Mas os irmãos hão de convir que coloquei um quadro ontem no Facebook dizendo o seguinte, que a igreja local é uma instituição divina também. A igreja que mostra a sua cara, digamos assim, no dia de Pentecostes, a partir de Atos capítulo 2, de uma forma poderosa e intensa, né? Então essa igreja, ela é uma instituição divina. Por quê? Porque a igreja universal, a sua expressão universal está dentro dela. É verdade que existem também pessoas que não são crentes, arrolados na membresia da igreja, no entanto, isso não descaracteriza a igreja local como instituição divina. Por quê? Porque Paulo escreveu das 13 cartas que ele fez,
9 a igrejas locais. E lá no Apocalipse tem 7 cartas que Jesus mandou à igreja local. Então nós não temos dúvida nenhuma que esse agrupamento de pessoas, né, que aceitam a fé, professam a fé em Cristo, tem os seus obreiros, conforme delineado nas Sagradas Escrituras, confessam e praticam os sacramentos, né, e anunciam o Evangelho na sua genuidade, né. Essa igreja é uma instituição divina, sem dúvida nenhuma. É aquela igreja que Cristo prometeu que ia fundar, né? Exatamente. Ou seja, Jesus continua se manifestando neste mundo através da igreja agora, né, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. Ele está fisicamente no céu, à direita de Deus Pai, mas espiritualmente, né? Ele prometeu estar com os seus discípulos até a consumação dos séculos. Exatamente. A glória de Deus, ela é revelada através da vida da igreja. Quanto mais a igreja se aproxima de Deus em santificação, mas essa glória torna-se evidente. Tanto é que ele tinha feito uma outra promessa também: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar ali no meio. Aliás, deve ser o grande atrativo para o crente subir para a casa do Senhor. E o pecador também, né? E o pecador, evidentemente, porque ali o Senhor se faz presente quando o seu povo se reúne, quando em nome dele, né, em nome de Cristo, para adorar a Deus, né? Agora, pastor, a gente vê nos evangelhos, né, que Jesus ele veio, né, para Israel, que na época era o povo exclusivo de Deus em toda a terra, e teve uma parte que creu, uma parte que não creu, né? A parte que não creu é porque não queria aceitar o seu ensino, né? Aí rejeitaram a sua pessoa também. Mas a parte que creu é porque entendeu que ele era o Cristo prometido, né, o Filho de Deus, o Redentor, o Senhor. E começou com um número bem resumido, né? 12 ali, até algumas pessoas da própria família de Jesus teve dificuldade de crer nele, mas o número foi aumentando, depois 120, depois 500. Aqui no dia de Pentecostes, com a pregação só do apóstolo Pedro, né? É claro que na unção do Espírito Santo, diz que 3.000 almas se converteram. Aí no capítulo 5, passou para 5.000, depois Lucas perde as contas, só diz que a igreja é crescendo cada vez mais. Hoje tem mais de 2 bilhões de pessoas que professam o nome de Jesus. Isso tudo é evidência realmente que aquilo que a Bíblia diz acerca de Jesus é verdade, né, pastor? Sem dúvida nenhuma, Samuel. A igreja do Senhor, né, ela tem o seu crescimento, né? O seu crescimento conforme Deus já programou, né? Ela vai chegar ao seu número completo. Quando ela chegar ao número completo, acontecerá a segunda vinda de Cristo, o seu arrebatamento, né? Então, não sei se talvez a Terra tenha completado. Nós sejamos a última geração da igreja, ninguém sabe, só Deus sabe. Mas essa é a ideia, essa edificação é justamente essa obra que Jesus usa aqueles que já professam a fé nele para chamar outros à fé. E as ovelhas de Jesus, elas ouvirão a voz do pastor e se voltarão para ele. Aí ele disse, aí terá um rebanho e um só pastor, né? Então é isso que é a nossa esperança e também a nossa responsabilidade de estar sempre compartilhando com outras pessoas a fé em Jesus Cristo, né? Ok. Por falar, né, nesta quantidade imensa de seguidores de Jesus, né, mais de 2 bilhões em todo o mundo, a gente, é claro, tem que saber diferenciar entre os cristãos nominais e os cristãos reais. Aqueles que dizem que são cristãos, mas não são na prática, e aqueles que de fato dizem e o são, né? E é aí que eu vejo assim a importância desse livro de Atos para a nossa vida hoje, para os nossos dias. Porque, pastor, a gente vê aqui um grupo de crentes em Jesus que realmente sabiam no que criam, né? Ao ponto de dar a vida por Cristo e pelo Evangelho, né? Poderíamos dizer que hoje não se faz mais cristãos como antigamente, né? Esse pessoal, pastor, chegou ao ponto de morrer por Jesus. Quer dizer, se Jesus não fosse real, se ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos, vencido o pecado, o mundo e o diabo, eles teriam se sacrificado tanto por essa causa? De jeito nenhum, Samuel, porque a pessoa entregar a sua vida por uma causa, realmente tem que ter convicção. Tem que ter convicção, não resta dúvida nenhuma. Mas pegando um pouquinho um gancho aí com o que você falou, né, que os cristãos hoje na igreja, veja bem, né? O que vai levar a pessoa a ter a cara mesmo de cristão genuíno é o tipo de pregação que é feito. Se na igreja não se prega o evangelho, o que é que se espera das pessoas, né? Que não sejam convertidas.
Só se for um milagre, né, de Deus. Aqui é um milagre a conversão. Mas se sistematicamente a igreja não prega o evangelho, os seus ministros não enfatizam, porque observe-se, olha os discursos de Pedro e de Paulo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, né? Todos eles fazem uma ênfase muito grande ao evangelho genuíno, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, esta pregação, que Paulo diz lá na frente, em Romanos, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, gera na vida do ouvinte uma nova vida e um crente genuíno para a glória de Deus. Mas se a igreja não enfatiza a pregação genuína do evangelho, como esta igreja enfatizou, né, essa aqui teve um crescimento genuíno. É diferente hoje. Isso aqui crescer em quantidade e em qualidade. Qualidade, não resta dúvida nenhuma, porque a obra foi extraordinária, uma ação poderosa do Espírito de Deus no meio da igreja e através dela, levando as pessoas à fé em Jesus, a fé genuína. Aí é verdade que tinha um problema, por exemplo, tinha Simão, aquele que era mágico, que não compreendia bem a fé. Queria comprar o poder de Deus, Ananias de Safira, que estava com mentira, e assim por diante. Mas Elimas, o encantador, que queria afastar o procônsul Paulo Sérgio, né, da mensagem do Evangelho, e assim por diante. Mas a obra, como foi feita, registrada por Atos dos Apóstolos, é uma obra genuína do Espírito. Foi impactante, né, pastor? No capítulo 2, finalzinho, diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações. Maravilhas acontecer no meio daquela igreja, e dia após dia Deus ia salvando pessoas e mais pessoas, né? Tanto pobres como ricos, né? Pessoas de toda a classe. Porque, inclusive, diz Samuel que até... E diz que a sociedade se agradava da igreja, daquela comunidade, da igreja, né? Tinha maior carinho pela igreja. Tinha respeito, não está acontecendo, né, hoje. E quando, enfim, infelizmente, a gente olha no Facebook, quando um dos líderes daí do evangélico no Brasil se pronuncia, o que tem de colocações, né, negativas, né? Dá uma tristeza em ver, diferente da igreja, né, porque o brilho de Deus era tão grande na vida da igreja que aquelas pessoas simpatizavam com a igreja. Mesmo que não fosse crente, né, tornasse crente, mas tinha um carinho pela igreja, um respeito muito hoje em dia, misericórdia. E o povo escolhendo a igreja porque a igreja está secularizada, né? É verdade. Não está vivendo sob a verdadeira influência do Espírito. Inclusive, pastor, por falar em influência do Espírito Santo, a gente vê aqui que a obra genuína do Espírito Santo, o avivamento que ele produz, não é como muitas pessoas estão pensando, né? Por exemplo, tem pessoas que acham que ser cheio do Espírito Santo, está avivada, está fazendo bizarrices, né, no culto, fazendo pirueta no culto. E é tanta coisa que deixa o povo até de boca aberta, né? E perguntando, para que isso, né? Isso aí vai dar em quê? Isso aí vai gerar conversão, vai gerar uma real espiritualidade, né? Quer dizer, isso mais escandaliza do que edifica. Aqui não, aqui a gente vê, de fato, o Espírito sendo derramado sobre os discípulos, né? Que estavam ali reunidos no cenáculo, né? Junto ali. E maravilhas de fato aconteceram. Foi distribuído entre eles línguas, né, espirituais, e eles anunciavam as maravilhas de Deus às pessoas que estavam ali adorando em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecostes, né? E a pregação, como o senhor falou, que Pedro, no poder do Espírito Santo, fez, foi exaltando a Jesus, e o resultado disso foi o quê? Não foi ninguém fazendo pirueta na igreja, né? Mas foi pessoas se convertendo e se batizando, assumindo um compromisso real com Deus, né? Sem dúvida. Observe o seguinte, que quando Pedro termina de entregar a sua mensagem, o que diz a Bíblia? O coração das pessoas foi compungido, né? Por quem? Pelo Espírito, né? Quer dizer, sentiram o impacto. Houve quebrantamento, né? Quebrantamento, se arrependeram dos pecados, creram em Cristo e passaram a viver para Ele, né? E consequentemente foram batizados e se integraram na igreja e viver para a glória de Deus. Vivendo uma vida cristã de qualidade, né? Hoje a gente vê o pessoal se dizendo tão cheio de Deus, mas na verdade assim, a prática, né? É uma vida escandalosa, né? Eu acho assim, Samuel, que a igreja da modernidade, ela deveria pegar esse perfil delineado aqui em Atos, né, capítulo 2, depois lá no capítulo 4, mais na frente, colocar na parede e colocar o seu estado espiritual hoje, como as suas práticas, e comparar, né,
Exatamente. E vai observar que é uma grande distorção, porque nós estamos, infelizmente, longe dessa igreja que começou a sua vida no poder da unção do Espírito. Mas eu queria também, assim, só falar, é interessante que o nosso tempo já está correndo, né, Samuel? É que do capítulo 1 até o capítulo, digamos assim, 12, né, a ênfase é mais no ministério do apóstolo Pedro, né? Você vai observar, né? A figura proeminente desses capítulos, do primeiro até o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, é justamente a pessoa do apóstolo Pedro. E do 13 em diante é o apóstolo Paulo. É verdade. É verdade. Quer dizer, Pedro, lá na frente em Gálatas, Paulo vai explicar isso, que Pedro ficou mais destinado ao ministério entre os judeus e Paulo ao mundo gentílico, né? Uhum. E cada um com os dons que Deus lhe deu e foram usados de maneira poderosa para que essa igreja tivesse o crescimento que ela teve quando o livro de Atos dos Apóstolos é encerrado, né? Isso é muito importante que a gente perceba. E essa questão também, Samuel, da ênfase que a igreja dava à oração, né? Eu coloquei um quadrozinho no Facebook dizendo que a igreja da atualidade ora mais pedindo bênçãos materiais para si, né? Essa igreja, ela orava pedindo o poder do Espírito para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Veja a diferença, né? Quer dizer, o enfoque dado como se deveria buscar a presença de Deus. A de hoje só quer buscar para atender as necessidades peculiares das pessoas, que todos nós temos, né? E em detrimento de pedir poder do Espírito de Deus para anunciar as grandezas de Jesus Cristo. E é interessante que não faltava nada para eles, né? Dito que as necessidades deles eram supridas porque eles estavam buscando o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas... Tem uma promessa de Jesus lá em Mateus 6. Exatamente, 33, eram acrescentadas, né? Outra coisa interessante é observar a questão da instituição do diaconato, né, na igreja, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, porque a igreja cresceu muito, tinha um programa embrionário, é verdade, de assistência social, e havia uma discriminação, digamos assim, no meio da igreja. As viúvas daquelas pessoas que não eram judias de fato, né, de judeus de fato, eram esquecidas do ministério. Então, houve uma reclamação, eles se reuniram e delinearam o perfil, e a igreja escolheu 7 homens cheios de reputação, de sabedoria, né, cheios de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, e foram construído o ministério diaconato, que está aí na igreja em evidência. Lá na frente fala do ministério de presbítero da igreja, né? A Bíblia diz lá em Atos 13 que quando Paulo chegava numa localidade pregar o evangelho, pessoas iam sendo salvas, ele tratava logo de organizar a igreja, instituindo presbitérios, presbíteros para pastorear a igreja. Dentre eles, presbítero, docente e regente, é outra questão que a gente tem que estudar mais tarde, né? É verdade. E a gente vê aqui o zelo dos apóstolos, né, em botar líderes que realmente pastoreassem a igreja, né? Quando ele chama ali os presbíteros de Éfeso, né, ele dá uma ênfase muito grande a essa questão da né, para sã doutrina, ortodoxia, né? Cuidem do rebanho para que os falsos mestres, né, não venham desviar as ovelhas dos caminhos do Senhor, né, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, interessante, pastor, no capítulo 10 é falado sobre um personagem chamado Cornélio. Ele era uma pessoa, de certa forma, assim, temente a Deus, né? Ele respeitava, valorizava as coisas de Deus, tanto é que ele dava esmolas, fazia orações, né? Mas faltava uma coisa para ele ainda, né? Tanto é que o Senhor mandou, através de uma visão, Pedro ir lá na casa dele pregar o evangelho para ele, pastor. Interessante essa que é a experiência deste homem, né? Centurião romano, né? Cornélio, né? O centurião, né? Deixa eu ver aqui. Capítulo 10, né? Capítulo 10 aqui. Isso fugiu da memória, mas aqui. Centurião. Muito bem, da coorte chamada italiana. Então, este homem era um homem temente a Deus. E ele fazia coisas que os crentes hoje não estão fazendo. Sem ser cristão, né? Ele orava. Diz a Bíblia aqui, olha aqui, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Tinha um hábito, né? Tinha um hábito, o costume de estar sempre invocando, mesmo sem conhecer ainda Jesus Cristo. Então, pela providência divina, vem aquele sonho, né?
e aquela orientação, e Pedro é levado a falar de Jesus para ele crê e aquela bênção, batizado, né? salvo, ele, a casa dele todinha, né, pastor? Mas deixa eu também colocar um assunto aqui polêmico, né? Mas é bom que as pessoas sejam, digamos assim, conhecedoras desse assunto. Por exemplo, muita gente pensa que o dom que foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes seja o dom de falar línguas estranhas. Não foi. Esta bênção fará línguas estrangeiras, né? Porque a Bíblia diz que cada uma das pessoas ouvia falar na sua própria língua. Na sua própria língua. A mesma coisa foi na casa de Cornélio, porque Pedro diz que como foi derramado sobre nós no princípio. Então a semelhança entre aquele falar em línguas ali, tanto de Atos 2 como de lá em Atos 10, que não era línguas estranhas, não era o dom de línguas que se encontra lá em Corinto, ali é outra coisa. Né? Então você não pode justificar esse derramado espírito baseado aqui em falar em Atos 2, porque teríamos que ter todos poliglotas, né? Falar língua alemão, japonês, chinês, né? Inclusive porque tinha pessoas de toda parte no mundo ali em Jerusalém. E o derramamento foi para isso, para que o evangelho fosse pregado no idioma deles, né? Aquele dom especial, que eu chamo especial porque não está naqueles dons lá de Atos, ou de Corinto, né? Corinto 12, né? Não está ali. É verdade. Né? Esse dom aqui foi especial para que o evangelho pudesse ser entendido, porque quem estava falando eram os judeus, os apóstolos, né? Estavam falando e aquelas pessoas como iriam entender? Então Deus, na sua providência, faz com que eles falassem línguas, né? Estrangeiras, e eles entendessem e aceitassem o evangelho e fossem convertidos. É verdade. Tanto é que muitos daqueles que se converteram, palavras, você não pode pegar eles voltaram para suas terras pregando o evangelho. Você não pode pegar o livro de Atos dos Apóstolos e dizer que ali é a base para o dom de falar línguas estranhas que está lá em Corinto. É verdade. Pelo menos nesses dois episódios, em Atos 2 e em Atos 10. Né? Interessante que a gente vê na história da igreja, amigos pentecostais e irmãos amados, que nós congregacionais da Aliança, né, nós cremos nos dons espirituais, na manifestação dos dons carismáticos, dons espirituais, como está na palavra do Senhor. No entanto, esses dois textos aqui que eu falei, fala não de dom de língua, de falar línguas estranhas, né, mas um dom especial para que fosse falado línguas e as pessoas entendessem o que estava sendo falado. Exatamente. E a gente vê na história dos avivamentos, aqui para terminar, que sempre que Deus derrama o Espírito Santo dele sobre a igreja e sobre o mundo, o objetivo é sempre conversão de almas, né? É o crescimento numérico da igreja, para que o reino de Deus vá se expandindo, né, pastor? Não é somente conceder experiências pessoais e estáticas, né, às pessoas, mas é exatamente fazer com que a igreja avance e as portas do inferno recuem, como Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. E quando o Espírito veio, a igreja só foi crescendo. Inclusive termina aqui com Paulo em Roma, como o senhor falou, né? E mesmo preso, mas com a liberdade, mas pregando lá o evangelho, quer dizer, o evangelho saiu de Jerusalém, né? Foi por Samaria, chegou em Roma, e de Roma foi se espalhando e hoje está em todos os confins da terra, né, pastor? Graças a Deus. Inclusive a quem vê ninguém pessoa... detém, né? Inclusive agora, né? E ninguém detém essa obra de Deus. Deus né? abençoe. Daqui Amém. a pouco voltamos com o quadro da Bíblia, pergunta e você responde. Acontecerá. Quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou, quando houver sincera comunhão e entre nós houver maior amor, quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada e o mundo inteiro, eu sei, vai reagir. Oh, desperta, Senhor, esta igreja que começa
desprendimento e em nós houver mais compaixão, e no momento que preciso for repartir os nossos bens com nosso irmão, quando houver imensa alegria, aleluia, de servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada, será exemplo para esta grande geração. Oh, desperta, ó Senhor, esta igreja que compraste para ti, sim, para ti, com teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim, começa em mim, começa em mim, começa em mim, Senhor, começa em mim. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Ok, voltamos. Acabamos de ouvir na voz da mãe do filho, além da canção Avivamento Total. Que Deus esteja avivando a vida de cada um dos nossos ouvintes. A partir de agora, o quadro Bíblia Pergunta, você responde. A pergunta é: qual foi o personagem bíblico que declarou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará? Você já sabe, então pode ligar aqui para os telefones da rádio e participar ao vivo. E já temos o nosso primeiro ouvinte. Alô, com quem falo? A paz do Senhor. Amém. Com quem falo? O irmão Zefinha de Bahia. Ah, hoje vai dar a resposta certa. Eu vou responder na íntegra. Amém. Fica à vontade. 19:25, já. Amém. Que Deus, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Fica atento ao sorteio final do mês, viu? Amém. Gostaria de deixar um versículo. Amém. Amém. Pode dizer. 37, verso 4. Deleite-se no Senhor, Ele fará o desejo do seu coração. Amém. Eu vou oferecer para Liane, Jéssica, Bruno, Dona Nena, mãe de Bruno, o Elcio Joyce, e para todos os ouvintes da Rádio CPD-FM, que é diferente de todos, igual a vocês aí. Amém. Que Deus abençoe. Está recebido, viu? Alô, irmã Zefinha. A paz do Senhor, mais um ouvinte, com quem falo? Alô, a paz do Senhor, irmã Lucinete Lira aqui, de Oitefeira. Mais uma vez, a sua resposta já está registrada. Quer dar algum aviso? Sim, mas é porque, assim, desculpa entrar no ar nesse momento, mas é porque assim, eu estava tão atenta à meditação aí, da meditação da Palavra de Deus. Sim. Me deu, assim, uma pergunta para fazer para vocês, deixar no ar. Vocês me responder aí no ar mesmo. Pronto. Na rádio. Pode dizer. Assim, quando é possível que... Eu entendo que outras pessoas falaram línguas diferentes, porque de diversos países, mas é possível que naquele momento Deus tinha derramado o Espírito Santo, se alguém tinha falado realmente em línguas estranhas. Obrigada e boa tarde. Amém. Querida, é o seguinte, a Bíblia não nos revela essa manifestação do Espírito como você está colocando aí, apenas que as pessoas que foram cheias do Espírito naquele dia de Pentecostes, aquelas 120 pessoas, né, eles falavam em línguas compreensíveis pelas pessoas de outras nações que estavam ali no dia de Pentecostes, daquela reunião. Se houve, a Bíblia não revela. Como a gente tem que ficar muito apegado à Bíblia, a gente tem que ter um certo cuidado e fazer declarações diferentes daquilo que está escrito na Palavra de Deus. Amém. Deus te abençoe, minha santa. Qualquer coisa, o pastor Leonardo, né, seu pastor, pode esclarecer melhor, tá bom, irmã Luzinete? Mais um ouvinte, o último da tarde, não... Então nós vamos ficando por aqui, né? Estamos chegando ao final de mais uma programação. Sábado que vem tem mais. Inclusive, se você perdeu algum programa nosso, né? Você pode ter a reprise dessas edições anteriores de nossas programações no nosso site. O endereço eletrônico é 3iec.com.br. 3 é o número, viu? iec.com.br. Aí você vai lá nos programas gravados, né, do nosso programa aqui Voz Congregacional,
e rever o programa que você perdeu ou o programa que você quiser ouvir novamente, tá bom? Inclusive, pastor, vamos finalizar aqui dando um aviso, né? Amanhã temos uma programação especial, uma palestra, né, sobre a Bíblia Sagrada, sua inspiração e inerrância. Vai estar conosco o pastor Leandro, né, do Parque do Sol, e nós convidamos todos os ouvintes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Convidamos todos os queridos ouvintes para estar conosco no período da manhã, ali na Terceira Igreja Congregacional, uma palestra muito interessante, um jovem pastor, muito bem preparado. Ele vai falar sobre a inspiração da Bíblia e a sua inerrância, né? E é muito importante que a gente conheça esse assunto. Né? Então começa amanhã a partir de 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, né? Você que mora aí na região aí, fica à vontade para nos fazer uma visita presencial, tá bom? Bem, se Deus quiser, sábado que vem, voltaremos com o nosso programa, edição de número 53. Por hoje é só, vamos somente agradecer a Deus. Santo e eterno Deus, te louvamos por este privilégio que tivemos de anunciar a tua palavra aqui, nesta emissora. Pedimos tua bênção para a mesma, para os programas que se seguirão, que em tudo teu nome seja glorificado e vidas venham ser edificadas, libertadas e salvas. É o que pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu fui humilhado, eu defendi. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.